Na manhã de Natal, uma mansão perfeita escondia um vazio que ninguém imaginava. Entre brinquedos caros e um silêncio sufocante, uma criança pequena foi deixada completamente sozinha. O que parecia um simples caso de abandono, logo revelaria algo muito mais sombrio por trás daquela porta fechada. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A cidade de São Paulo fervia mesmo no dia 25 de dezembro. As ruas do Jardim Europa, bairro nobre da Zona Oeste, exibiam casas decoradas com luzes que piscavam em ritmo sincronizado, guirlandas perfeitas nas portas de mogno e árvores de Natal visíveis através das janelas amplas. Era o tipo de cenário que prometia felicidade embalada em papel dourado, aquele Natal de revista que todo mundo deseja e poucos realmente vivem. Mas existe uma verdade, que as ruas arborizadas e os muros altos escondem muito bem. Por trás de cada fachada impecável mora uma história que ninguém imagina. A mansão dos Almeida Vasconcelos era a mais imponente da quadra. 3 andares de arquitetura contemporânea, vidros espelhados, jardim com iluminação embutida e uma entrada que mais parecia hall de hotel 5 estrelas. Tudo ali respirava sucesso, poder, controle. Rodrigo Almeida Vasconcelos tinha 42 anos e uma reputação que precedia qualquer apresentação. Dono de uma das maiores construtoras do país, ele era o homem que erguia prédios inteiros em tempo recorde, negociava contratos milionários com a naturalidade de quem pede um café e transformava terrenos abandonados em empreendimentos de luxo. Nas revistas de negócios, era chamado de visionário. Nos jantares beneficentes, de filantropo. Na vida real, era um homem que passava mais tempo em reuniões do que em casa. E naquela manhã de Natal, ele estava exatamente onde sempre esteve, longe. A filha dele, Helena, tinha apenas 2 anos. Cabelos castanhos claros em cachinhos soltos, olhos grandes e curiosos, bochechas rosadas e um sorriso que derreteria qualquer coração menos ocupado. Ela acordou cedo, como todas as crianças em dia de Natal, mas não havia ninguém, esperando por ela com um abraço caloroso ou um bom dia cantado. A babá, Jéssica Moraes, estava na cozinha com o celular na mão, digitando mensagens com uma fúria contida que deixava os dedos trêmulos. Ela tinha 20 anos, corpo franzino, cabelo preso num coque mal feito e olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Não era uma mulher má. Era apenas uma mulher cansada demais para continuar fingindo que estava tudo bem. Jéssica vinha de Itaquera, zona leste de São Paulo, e pegava 2 conduções para chegar até aquela casa todos os dias. Acordava às 5 da manhã, voltava às 9 da noite. E nos finais de semana, quando deveria descansar, ainda tinha que cuidar da própria mãe, que sofria de pressão alta e diabetes. O namorado dela, Bruno, vivia cobrando atenção, dizendo que ela era mais babá da filha dos outros do que namorada dele. E a mãe, Dona Marlene, sempre precisava de remédios, consultas, dinheiro para o aluguel. Jéssica sentia como se estivesse sendo puxada por vários lados ao mesmo tempo, e nenhum deles era o dela. Naquele Natal, ela tinha pedido folga. Tinha avisado com 2 semanas de antecedência. Tinha dito que era importante, que era o único dia do ano em que a família inteira se reunia na casa da tia em Santo Amaro, que a mãe estava contando com ela. Mas Rodrigo, com aquele jeito educado e firme que não deixava espaço para discordância, tinha dito que era impossível. Tinha um compromisso de última hora, uma reunião estratégica com investidores estrangeiros que não podia ser remarcada e Helena não poderia ficar sozinha. Ele ofereceu dobrar o pagamento daquele dia. Jéssica aceitou, porque precisava. Mas por dentro, algo começou a rachar. E naquela manhã o rachão virou buraco. Bruno tinha mandado uma série de mensagens agressivas, dizendo que ela sempre escolhia o patrão, que ele estava cansado de ser segunda opção, que se ela não aparecesse na festa da família dele, estava tudo terminado. A mãe ligou chorando, dizendo que estava se sentindo mal, que precisava de companhia, que não entendia por que a filha preferia cuidar de estranhos a cuidar dela.
E Jéssica, ali naquela cozinha de mármore branco com eletrodomésticos importados que ela nunca teria condições de comprar, sentiu uma revolta subir pela garganta como ácido. Ela olhou para Helena, que arrastava um ursinho de pelúcia pela sala e balbuciava palavras soltas, e pensou: essa menina tem tudo e eu não tenho nada. E eu estou aqui no Natal abrindo mão da minha vida pela vida dela. Foi então que ela decidiu. Não foi uma decisão racional, foi um impulso, uma explosão interna que ela segurou por tempo demais. Jéssica pegou a bolsa, começou a enfiar as coisas dentro com pressa. Carteira, carregador, batom velho, um pacote de bolacha que tinha guardado para o lanche da tarde. Helena veio caminhando até ela, com os passinhos curtos e inseguros, segurando o ursinho com uma mão e estendendo a outra, como se pedisse colo. Jéssica desviou o olhar. Não podia olhar nos olhos da menina. Se olhasse, talvez não conseguisse sair. Mas saiu. Antes de cruzar a porta, virou para Helena e falou, com uma voz embargada que misturava raiva e desespero: você vai ficar bem aqui, com seus brinquedos caros e sua casa linda. Eu não sou sua mãe, não sou obrigada a ficar aqui no Natal, enquanto a minha família me espera. Seu pai que cuide de você, já que ele ganha tanto dinheiro. Helena não entendeu as palavras, mas entendeu o tom, e começou a chorar. Jéssica fechou a porta e travou por fora, como sempre fazia quando saía. Ouviu o choro da menina do outro lado e apertou o passo, como se fugisse de algo que a perseguia. Desceu a rua com a bolsa no ombro e o celular apitando sem parar. Mensagens de Bruno dizendo que ela tinha feito a escolha certa, que ele estava orgulhoso dela por ter colocado limites. Mensagens da mãe dizendo que já estava esperando, que tinha feito a farofa preferida dela. Jéssica deveria estar se sentindo livre, aliviada, vitoriosa. Mas tudo o que sentia era um vazio pesado, como se tivesse deixado algo importante para trás e não conseguisse voltar para buscar. Enquanto isso, dentro da mansão, Helena continuava chorando. Ela chamava por Jé, que era o jeito carinhoso como pronunciava o nome da babá, e caminhava pela casa com o ursinho arrastando no chão. A árvore de Natal estava iluminada, os presentes empilhados embaixo, a mesa posta com toalha vermelha e arranjos de flores brancas. Tudo perfeitamente decorado, friamente bonito, assustadoramente vazio. Helena tentou alcançar a maçaneta da porta algumas vezes, mas seus bracinhos eram curtos demais. Depois tentou subir no sofá, escorregou, caiu sentada e chorou mais alto. Ela não entendia onde todos tinham ido. Não entendia por que estava sozinha. Só entendia que algo estava errado. E foi nesse exato momento que Rodrigo decidiu voltar para casa. Ele estava a caminho da reunião quando recebeu uma ligação do sócio avisando que os investidores tinham cancelado de última hora. Problema no voo. Algo sobre neblina no aeroporto de Cumbica. Rodrigo desligou o telefone, olhou pela janela do carro e sentiu uma pontada estranha no peito. Não era bem alívio. Era quase como culpa, ou talvez pressentimento. Ele pensou em Helena, pensou em como tinha saído de casa sem dar um abraço direito. Pensou em como a filha tinha estendido os bracinhos quando ele passou pela sala e ele tinha dito, com aquela pressa automática, que voltava logo. Decidiu então fazer algo que raramente fazia: improvisar. Pediu ao motorista para voltar. Ia passar algumas horas com a filha, tirar fotos, postar nas redes sociais, mostrar que também era um pai presente, talvez até levá-la para ver as luzes de Natal na Avenida Paulista. Seria um gesto bonito, um gesto que mais tarde ele perceberia que salvou a vida da filha. O carro estacionou em frente à mansão por volta das 10h30 da manhã. Rodrigo desceu, ajeitou o blazer, passou o cartão no portão eletrônico e entrou. A casa estava silenciosa demais. Ele franziu a testa. Normalmente, quando chegava, ouvia a voz de Jéssica conversando com Helena, ou o som da televisão ligada na programação infantil, ou o barulho de panelas na cozinha. Mas naquele momento só havia silêncio, e bem ao fundo, um choro abafado. Rodrigo largou a pasta no hall e caminhou em direção à sala. O que viu fez o coração dele disparar. Helena estava no chão perto da mesa de centro,
com o rosto vermelho e molhado de tanto chorar. Ao redor dela, objetos que jamais deveriam estar ao alcance de uma criança. Um vaso de cristal tombado, um controle remoto com a tampa das pilhas solta, um copo de vidro que, por sorte, não tinha quebrado. A menina virou a cabecinha ao ouvir os passos do pai, e o olhar que ela deu foi de puro desespero e alívio misturados. Ela gritou, "Papai!", com uma voz esganiçada e se arrastou no chão até alcançar as pernas dele, agarrando a calça com as duas mãozinhas, como se temesse que ele fosse embora de novo. Rodrigo se abaixou depressa, pegou a filha no colo e a apertou contra o peito. Sentiu o coração dela batendo rápido, os soluços entrecortados, o corpinho quente de tanto chorar. Ele olhou ao redor, procurando por Jéssica, e gritou o nome dela. Nada. Caminhou até a cozinha, até o quarto da babá, até o banheiro. Vazio. Tudo vazio. Voltou para a sala, ainda com Helena nos braços, e foi quando percebeu o que realmente tinha acontecido. A bolsa de Jéssica não estava no cabideiro. O casaco dela não estava pendurado. A chave reserva que ficava na gaveta da cozinha tinha sumido. Jéssica tinha ido embora. E tinha deixado Helena sozinha. Rodrigo sentiu algo que não sentia há anos. Medo. Não o medo calculado de perder um negócio ou de enfrentar um processo judicial. Era um medo primitivo, visceral. O medo de um pai que entende, de repente, que poderia ter perdido a filha. Ele imaginou tudo o que poderia ter acontecido. Helena poderia ter engolido algo, poderia ter se machucado, poderia ter tentado sair de casa e se perdido. E ele não estava lá. Como sempre, ele não estava lá. Ele pegou o celular e discou o número de Jéssica. Caiu direto na caixa postal. Tentou de novo. Mesma coisa. Mandou mensagens no WhatsApp uma atrás da outra. Primeiro educadas, depois exigentes, depois desesperadas. As mensagens foram entregues, mas não lidas. Rodrigo começou a andar pela casa tentando entender o que tinha dado errado, como tinha chegado até ali. Helena continuava agarrada nele, o rostinho escondido no pescoço do pai, e cada soluço dela era como uma facada na consciência dele. Foi quando o telefone vibrou. Uma mensagem de Jéssica. Rodrigo abriu com tanta pressa que quase derrubou o aparelho. Mas o que leu fez o sangue dele gelar. Senhor Rodrigo, eu não aguento mais. Eu avisei que precisava de folga. O senhor não quis ouvir. Eu tenho família também, tenho vida também. A Helena não é minha responsabilidade, é sua. E se o senhor quiser fazer alguma coisa contra mim, saiba que eu tenho provas. Provas de tudo o que acontece nessa casa. Então é melhor deixar para lá. Rodrigo leu a mensagem 3 vezes tentando processar. Provas. Provas de quê? Ele nunca tinha feito nada de errado. Sempre pagou em dia, sempre tratou Jéssica com respeito, sempre ofereceu bônus, folgas. Até ajudou com dinheiro para remédios da mãe dela. O que diabos ela estava falando? E por que estava tão segura de si? Quem tinha colocado essas ideias na cabeça dela? Ele olhou para Helena, que finalmente tinha parado de chorar, e agora estava grudada nele como um coala assustado. Olhou para a casa, com toda aquela decoração perfeita que de repente parecia falsa, fria, um cenário montado para esconder o vazio. Olhou para o celular, para aquela mensagem ameaçadora que não fazia o menor sentido. E pela primeira vez em anos, Rodrigo Almeida Vasconcelos não sabia o que fazer. Ele caminhou até o escritório, ainda com a filha no colo, e abriu o notebook. Acessou o sistema de câmeras de segurança da casa. Tinha câmeras na entrada, na sala, na cozinha, no jardim. Ele nunca tinha se dado ao trabalho de verificar as gravações antes. Para quê? Tudo sempre funcionava perfeitamente. Mas agora, com aquela mensagem ecoando na mente, ele precisava entender o que estava acontecendo. Ele voltou às gravações para aquela manhã. Viu Jéssica na cozinha, nervosa, mexendo no celular. Viu Helena se aproximando dela. Viu o momento em que Jéssica pegou a bolsa, olhou para a menina e saiu. E então, alguns minutos depois, viu algo que não esperava. Uma segunda pessoa. Uma sombra rápida passando pelo jardim lateral. Alguém que não deveria estar ali. Rodrigo deu zoom, tentou ver melhor, mas a qualidade da imagem não era suficiente.
Quem era aquela pessoa? O que estava fazendo ali? E mais importante, Jéssica sabia que tinha alguém na casa quando saiu? O coração de Rodrigo disparou de novo, mas agora não era só medo. Era raiva, desconfiança e uma determinação fria como aço. Ele não ia deixar aquilo quieto. Ele ia descobrir o que estava acontecendo. Quem estava envolvido. E por quê? Porque se tinha uma coisa que Rodrigo sabia fazer era investigar. Juntar peças, fechar o cerco. Era assim que ele conduzia negócios. E agora era assim que ia proteger a filha. Ele pegou o telefone e discou para Marta, a governanta que trabalhava na casa havia 5 anos. Marta tinha ido visitar a família no interior, em Campinas, mas sempre foi a pessoa mais confiável que ele conhecia. Ela atendeu no segundo toque, e Rodrigo explicou a situação com voz controlada, omitindo apenas a parte da sombra nas câmeras. Marta ficou em silêncio por alguns segundos, e depois disse algo que fez Rodrigo anotar tudo. Senhor Rodrigo, tem algo que eu deveria ter contado antes. A Jéssica andava muito estranha nas últimas semanas. Recebia ligações estranhas, ficava nervosa, fechava a porta do quarto quando atendia. E teve uma vez que eu ouvi ela conversando com alguém, falando sobre a senhora Camila. Na hora achei que era besteira, mas agora estou achando que não era. Camila? O nome caiu como uma bomba. Camila Andrade era a assistente pessoal de Rodrigo, a mulher que resolvia todos os problemas dele, que organizava a agenda, filtrava ligações, fechava contratos. Ela era eficiente, discreta, indispensável. Mas também era a pessoa que tinha insistido com muita ênfase para que ele não cancelasse a reunião daquele dia, mesmo sabendo que era Natal. Ela tinha dito que os investidores estavam esperando, que era uma oportunidade única, que não dava para adiar. E agora, Rodrigo percebeu. Ela sabia que a reunião ia ser cancelada. Ela sabia antes dele. Rodrigo agradeceu Marta e desligou. Sentou na cadeira do escritório, com Helena adormecida no colo, e olhou para a tela do notebook, onde a imagem congelada mostrava aquela sombra no jardim. Ele não sabia ainda quem era, não sabia o que estava sendo planejado, mas sabia que naquele Natal algo muito maior do que ele imaginava estava em jogo, e que a ausência dele tinha aberto uma porta que nunca deveria ter sido aberta. Helena se mexeu no sono, suspirou fundo e apertou a mãozinha no peito do pai. Rodrigo beijou a testa dela e fez uma promessa silenciosa. Ele ia descobrir a verdade. Não importava o que custasse, não importava quem estivesse envolvido, porque pela primeira vez na vida, Rodrigo entendeu que existem coisas que dinheiro não compra, e proteção verdadeira é uma delas. Rodrigo não dormiu naquela noite de Natal. Helena finalmente adormeceu por volta das 11, exausta de tanto chorar, mas ele ficou acordado, sentado na poltrona ao lado do berço da filha, apenas observando. Observava a respiração dela, o peito subindo e descendo num ritmo tranquilo que contrastava com a tempestade que acontecia dentro dele. Cada vez que fechava os olhos, via a cena daquela manhã, a menina sozinha, os objetos perigosos espalhados, aquela sombra nas câmeras, e a mensagem de Jéssica com aquele tom de ameaça disfarçada que não saía da cabeça dele. Provas. Ela tinha dito que tinha provas. Mas provas de quê? Rodrigo era um homem acostumado a lidar com problemas. Crise financeira? Contratava os melhores. Consultores. Processo trabalhista? Tinha uma equipe jurídica de primeira. Concorrência desleal? Articulava estratégias que deixavam os adversários sem saída. Mas aquilo era diferente. Era pessoal, íntimo, doloroso. Envolvia a filha dele, a segurança dela, a confiança que ele tinha depositado em pessoas que achava conhecer. E quanto mais pensava, mais percebia que não conhecia ninguém de verdade. Conhecia funcionários, conhecia prestadores de serviço, conhecia gente que sorria quando ele entrava na sala. Mas conhecer de verdade, saber o que se passava na cabeça deles, o que sentiam, o que planejavam, não, ele nunca tinha tido tempo para isso. Quando o sol começou a nascer, tímido e alaranjado atrás das cortinas grossas do quarto, Rodrigo pegou o celular e começou a fazer ligações. A primeira foi para Marta,
que prometeu voltar de Campinas naquele mesmo dia, cancelando os planos com a família. Ela era uma mulher de confiança, de 50 e poucos anos, viúva, sem filhos, que tratava Helena como neta. Se havia alguém que realmente se importava com aquela criança, era Marta. A segunda ligação foi para Leandro, o segurança que trabalhava na portaria do condomínio e que também fazia alguns turnos na casa. Leandro atendeu com voz sonolenta, ainda estava de folga. Mas quando Rodrigo explicou que precisava conversar com urgência, ele disse que estaria lá em 1 hora. A terceira ligação, Rodrigo hesitou em fazer. O número de Camila Andrade piscava na tela do celular. Camila, a assistente eficiente, a mulher que sempre tinha as respostas certas, que antecipava problemas antes que eles acontecessem, que conhecia a rotina de Rodrigo melhor do que ele próprio. Ela trabalhava para ele havia 3 anos, tinha 35 anos, era formada em administração pela FGV, falava inglês e espanhol fluentemente e tinha um currículo impecável. Era também bonita, elegante, sempre bem vestida, sempre com aquele perfume discreto de jasmim que deixava um rastro pelos corredores do escritório. Rodrigo nunca tinha pensado nela de forma inadequada. Ela era uma colaboradora, ponto. Mas agora, com o que Marta tinha dito, ele começava a se perguntar se não tinha sido justamente isso, essa confiança cega, que tinha aberto espaço para algo que ele ainda não conseguia nomear. Ele guardou o celular sem ligar para Camila. Primeiro, precisava entender melhor o que estava acontecendo. Precisava de mais informações, mais peças do quebra-cabeça. Levantou-se devagar, tomou cuidado para não acordar Helena e caminhou até o escritório. A casa estava silenciosa, aquele silêncio pesado de quem passou por um trauma recente e ainda não se recuperou. Ligou o notebook de novo e voltou às gravações das câmeras. Dessa vez, foi mais longe no tempo. Verificou os últimos 15 dias, procurando por padrões, por algo fora do comum. E encontrou. Nos últimos 10 dias, Camila tinha aparecido na casa 3 vezes. Isso por si só não era estranho. Ela às vezes levava documentos que precisavam de assinatura urgente, ou buscava pastas que Rodrigo esquecia no escritório. Mas o que chamou a atenção foi o horário. Sempre, no final da tarde, sempre quando Rodrigo não estava, e sempre ficando por pelo menos meia hora. Rodrigo deu zoom nas imagens. Viu Camila entrando, cumprimentando Jéssica na porta, entrando. E aí, a câmera da sala mostrava as duas conversando. Não dava para ouvir o que diziam, mas a linguagem corporal era clara. Jéssica parecia nervosa, gesticulava muito, e Camila estava ali, com aquela postura tranquila, quase maternal, como se estivesse aconselhando, acalmando. Rodrigo sentiu um nó no estômago. Por que Camila estava aconselhando a babá da filha dele? Sobre o quê? E por que ele nunca tinha sabido dessas visitas? Continuou assistindo. Em uma das gravações, datada de 5 dias atrás, viu algo que fez o sangue dele gelar. Camila entregou um envelope para Jéssica. Um envelope branco, fino, que a babá abriu ali mesmo e depois guardou rapidamente na bolsa, olhando ao redor como se temesse ser vista. Dinheiro? Era dinheiro? Por que Camila estava dando dinheiro para Jéssica? Rodrigo se recostou na cadeira, a mente trabalhando em alta velocidade. Havia algo maior acontecendo ali. Algo que ele ainda não conseguia enxergar por completo. Mas os pedaços começavam a se encaixar, e o desenho que se formava era perturbador. Camila não estava apenas ajudando Jéssica. Camila estava manipulando Jéssica, talvez incentivando a insatisfação dela, alimentando ressentimentos, criando uma situação de conflito. Mas por quê? O que Camila ganhava com isso? O que ela queria? Foi quando a campainha tocou. Rodrigo sobressaltou, olhou para o relógio. 7h30 da manhã. Era cedo demais para visitas. Caminhou até o interfone, olhou pela câmera externa e viu Leandro, o segurança, já ali na porta, com um boné do Corinthians na cabeça e uma expressão séria no rosto. Rodrigo abriu o portão, esperou o homem entrar e o recebeu na sala. Leandro era um sujeito de 40 anos,
pele morena, corpo forte de quem malhava religiosamente e um jeito direto de falar que Rodrigo sempre apreciou. Sem rodeios, sem bajulação, só a verdade crua. Rodrigo ofereceu um café. Leandro aceitou e os dois sentaram à mesa da cozinha. Senhor Rodrigo, quando o senhor ligou, fiquei preocupado. Leandro começou, mexendo o café com a colher. Não é normal o senhor me chamar assim fora do horário. O que aconteceu? Rodrigo contou tudo. A reunião cancelada, a volta inesperada para casa, Helena sozinha, Jéssica desaparecida, a mensagem ameaçadora. Omitiu apenas a parte sobre Camila e os envelopes, porque ainda não tinha certeza de nada e não queria acusar ninguém sem provas concretas. Leandro ouviu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério, e quando Rodrigo terminou, ele soltou um palavrão baixo e balançou a cabeça. Isso é grave, senhor Rodrigo, muito grave. Abandonar uma criança desse jeito, ainda mais no Natal, Jéssica sempre me pareceu meio perdida, mas nunca achei que chegaria a esse ponto. Você notou alguma coisa estranha com ela nas últimas semanas? Rodrigo perguntou, inclinando-se para a frente. Algum comportamento diferente? Alguma pessoa estranha rondando? Leandro coçou a barba, pensativo. Agora que o senhor fala, sim. Teve um dia, faz umas 2 semanas, que eu vi ela discutindo com um rapaz na calçada. Eu estava no portão fazendo a ronda e vi os dois trocando farpas. Ele estava bravo, gesticulava muito e ela chorava. Pensei que fosse namorado, essas coisas de casal, sabe? Não me meti. Mas o rapaz tinha uma cara de poucos amigos, tatuagem no braço, corrente no pescoço, aquele estilo meio... Enfim, o senhor entende. Você saberia reconhecê-lo se visse de novo? Acho que sim, ele era alto, magro, cabelo raspado nas laterais. Tinha uma tatuagem de leão no antebraço, dessas bem chamativas. Rodrigo anotou mentalmente. Mais uma peça. Talvez fosse o tal namorado que Jéssica tinha mencionado em conversas casuais, o Bruno. Talvez ele estivesse pressionando ela, criando um ambiente de estresse que contribuiu para aquele colapso. Ou talvez fosse outra coisa. Talvez fizesse parte de um plano maior. Leandro, preciso que você faça uma coisa para mim, Rodrigo disse, a voz baixa, mas firme. Preciso que você investigue esse rapaz, discretamente. Descubra quem é, onde mora, o que faz. E também preciso que você fique de olho em qualquer pessoa estranha que apareça por aqui ou no condomínio. Alguma coisa está acontecendo e eu preciso descobrir o quê. Leandro assentiu. Pode deixar comigo, senhor Rodrigo. Vou ver o que consigo. E quanto a Jéssica? O senhor vai registrar boletim de ocorrência? Rodrigo hesitou. Parte dele queria, sim, ir até uma delegacia e relatar tudo, fazer com que Jéssica pagasse pelo que fez. Mas a outra parte, a parte estratégica que comandava negócios, sabia que agir com pressa podia assustar quem estava por trás disso e fazer com que as pistas desaparecessem. Se havia uma conspiração, ele precisava deixar os conspiradores acreditarem que estavam seguros, que ele não desconfiava de nada. Só assim conseguiria descobrir a verdade completa. Ainda não, ele respondeu. Primeiro quero entender o que está acontecendo. Depois, tomo as medidas cabíveis. Leandro foi embora pouco depois, prometendo voltar com informações até o final do dia. Rodrigo subiu para verificar Helena, que ainda dormia profundamente, e encontrou Marta chegando. Ela tinha dirigido a noite toda de Campinas para São Paulo, estava com olheiras e roupa amarrotada, mas entrou na casa com aquela energia maternal que só ela tinha. Abraçou Rodrigo, disse que tudo ia ficar bem, que ela ia cuidar de Helena como sempre cuidou, e que ele podia contar com ela para o que fosse necessário. Marta, você disse que ouviu Jéssica conversando sobre Camila. Rodrigo começou, servindo um copo de água para a governanta. Você consegue lembrar exatamente o que ela disse? Marta sentou numa banqueta da cozinha, tirou o sapato e suspirou. Foi há uns 4 dias, senhor Rodrigo. Eu estava passando pano na sala e a Jéssica estava no quarto dela, com a porta meio fechada. Ela estava ao telefone e eu ouvi ela dizer algo como: a Camila disse que eu tenho direitos que eu não preciso aceitar. Tudo que posso cobrar mais. Na hora eu achei estranho, porque a Camila não tem nada a ver com os assuntos internos da casa,
Mas pensei que talvez elas tivessem se conhecido em algum lugar, que fossem amigas. Mas agora, com tudo que o senhor me contou, estou achando que não era amizade. Era outra coisa. Influência, Rodrigo murmurou. Camila estava influenciando Jéssica, colocando ideias na cabeça dela. Mas por quê? Marta perguntou genuinamente confusa. O que a senhora Camila ganharia com isso? Essa era a pergunta que Rodrigo não conseguia responder. Camila tinha um salário excelente, bônus generosos, participação, nos lucros. Ela não precisava de dinheiro. Não parecia ter inimizade com ele, pelo contrário, sempre foi leal, dedicada, quase obsequiosa. Então, o que ela queria? Poder? Vingança? Ou seria algo ainda mais complicado, algo que envolvia outras pessoas, outros interesses? Foi quando o celular de Rodrigo tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Ele abriu e o que leu fez o coração dele disparar. Senhor Rodrigo, se o senhor está pensando em me prejudicar, é melhor repensar. Tenho áudios, tenho fotos, tenho provas de coisas que o senhor não ia querer que viessem à tona. Deixe eu quieta. E eu deixo o senhor quieto. Mas se insistir, vai se arrepender. Era Jéssica. Só podia ser. Rodrigo mostrou a mensagem para Marta, que arregalou os olhos e cobriu a boca com a mão. Meu Deus, senhor Rodrigo, ela está chantageando o senhor? Está, ele respondeu, a voz controlada, mas com uma raiva fria pulsando embaixo. E eu vou descobrir que provas são essas. Porque, Marta, eu nunca fiz nada de errado. Nunca. Sempre tratei todos os funcionários com respeito. Sempre paguei em dia, sempre fui justo. Se ela tem alguma coisa, foi plantado. Foi forjado. Marta assentiu, mas Rodrigo viu a dúvida nos olhos dela. E entendeu. Entendeu que, na era das redes sociais, na era dos julgamentos instantâneos, não importava se as provas eram reais ou não. Importava apenas se eram convincentes. Uma foto editada, um áudio cortado, uma narrativa bem construída. E a reputação de uma vida inteira podia ruir em questão de horas. E se Camila estava envolvida, se ela realmente estava orquestrando aquilo, então tinha acesso a informações privilegiadas, a momentos privados, a detalhes que podiam ser distorcidos de formas devastadoras. Rodrigo digitou uma resposta curta. Vamos conversar pessoalmente. Me encontre hoje às 15h no Parque Ibirapuera, próximo ao lago. Venha sozinha. Enviou. A mensagem foi entregue, mas não lida. Rodrigo esperou, os minutos se arrastando como horas. 15 minutos depois, a resposta chegou. Ok. Rodrigo olhou para Marta. Preciso que você fique com Helena hoje. Não deixe ninguém entrar, ninguém. Nem conhecidos, nem funcionários, ninguém. E se Camila aparecer, não deixe ela entrar. E me ligue imediatamente. Marta prometeu, com a seriedade de quem entende a gravidade da situação. Rodrigo subiu, tomou um banho rápido, trocou de roupa, vestiu algo casual, jeans, camiseta, tênis. Queria parecer acessível, não intimidador. Precisava que Jéssica se sentisse confortável para falar, para confessar, para revelar o que estava acontecendo. E se ela não falasse por bem, ele tinha outros meios. Tinha contatos, tinha influência, tinha recursos. Mas preferia o diálogo. Sempre preferiu. Às 2h30, ele saiu de casa, pegou o próprio carro, um sedã preto discreto, e dirigiu até o Parque Ibirapuera. Era um sábado, o dia seguinte ao Natal, e o parque estava cheio de famílias aproveitando o sol da tarde. Crianças correndo, casais de mãos dadas, idosos fazendo caminhada. A vida normal de gente normal, pensou Rodrigo, com uma pontada de inveja. Ele estacionou, caminhou até o lago, encontrou um banco vazio e sentou. Eram 2h50. Jéssica chegou pontualmente às 3h. Estava diferente. Cabelo solto, óculos escuros grandes demais para o rosto, mochila velha nas costas. Parecia menor, mais frágil, mas também havia algo de desafiador no jeito como ela caminhou até ele e sentou no banco ao lado, mantendo uma distância calculada. Senhor Rodrigo, ela disse, a voz trêmula, mas tentando soar firme. Jéssica, ele respondeu, virando para encará-la. Por que você fez aquilo? Por que abandonou minha filha?
Ela tirou os óculos e Rodrigo viu que os olhos dela estavam inchados, vermelhos. Tinha chorado muito. Eu não aguentava mais, senhor Rodrigo. Eu avisei que precisava de folga. O senhor não quis ouvir. Eu tenho família, tenho vida, tenho problemas. E o senhor só pensa na filha dele. Nunca pensou em mim. Você estava sendo paga para cuidar dela, Jéssica. Era seu trabalho. E eu cuidei! Ela explodiu, a voz subindo. Algumas pessoas viraram para olhar, e ela abaixou o tom novamente. Eu cuidei por 2 anos. Cuidei como se fosse minha. Mas ninguém cuidou de mim. Ninguém perguntou se eu estava bem, se eu precisava de ajuda, se... Eu tinha problemas. E quando eu pedi uma coisa simples, um Natal com a minha família, o senhor disse não. Rodrigo respirou fundo. Parte dele sabia que ela tinha razão. Ele tinha sido egoísta. Tinha colocado as próprias necessidades acima das dela. Mas isso não justificava o abandono. Você poderia ter avisado com antecedência, Jéssica. Poderia ter conversado, explicado. Mas você simplesmente foi embora, deixando uma criança de 2 anos sozinha numa casa. Você tem ideia do que poderia ter acontecido? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu sei, e eu me arrependo. Mas na hora, eu só queria ir embora. Eu estava cansada, revoltada e alguém disse que eu tinha razão, que eu merecia mais, que o senhor não ia fazer nada se eu saísse. Disseram que eu tinha poder, que eu tinha provas. Quem disse isso? Rodrigo perguntou, inclinando-se para frente. Quem colocou essas ideias na sua cabeça? Jéssica hesitou, olhou para os lados, como se temesse ser ouvida. Depois olhou de volta para Rodrigo, e no olhar dela havia medo, mas também havia algo parecido com alívio, como se finalmente pudesse desabafar. Se você estivesse no lugar de Jéssica, teria contado a verdade ou teria ficado calada para se proteger? Nos conte nos comentários. Foi a senhora Camila, ela sussurrou. Ela veio me visitar várias vezes, sempre quando o senhor não estava. Dizia que eu era explorada, que eu merecia direitos trabalhistas melhores, que o senhor só se importava com os negócios e esquecia das pessoas. Ela me deu dinheiro, disse que era para eu poder me sustentar se decidisse largar o emprego. E me ensinou a gravar conversas, a tirar fotos de coisas que poderiam ser mal interpretadas. Ela disse que se o senhor tentasse me prejudicar, eu teria como me defender. Rodrigo sentiu o mundo girar ao seu redor. Camila, sua assistente de confiança, a mulher que ele achava que conhecia, estava por trás de tudo. Mas por quê? O que ela ganhava com isso? Jéssica, você sabe por que Camila fez isso? Ela te explicou? Ela tinha algum motivo? Jéssica balançou a cabeça. Não sei. Ela só dizia que estava me ajudando porque se importava. Mas às vezes eu achava que ela queria outra coisa. Tipo, ela fazia perguntas sobre o senhor, sobre a rotina dele, sobre quem visitava a casa, sobre documentos. Eu respondia porque achava que ela era amiga, que confiava em mim. Mas agora estou vendo que talvez ela só estivesse usando eu. Rodrigo fechou os olhos. Estava tudo se encaixando. Camila não queria destruir Jéssica. Queria destruir ele. E estava usando Jéssica como ferramenta, como peça sacrificável num jogo muito maior. Mas qual era o objetivo final? Chantagear ele? Assumir a empresa? Tinha que ser algo assim. Algo relacionado a poder, dinheiro, controle. E se era isso, então Camila não estava agindo sozinha. Tinha que haver mais gente envolvida, gente com interesses alinhados, gente que se beneficiaria da queda dele. Ele abriu os olhos e olhou para Jéssica. Você tem essas gravações, essas fotos? Ela assentiu, tirando o celular da mochila. Tenho, tá tudo aqui. Me mostra. Jéssica abriu uma pasta no celular e Rodrigo viu dezenas de arquivos. Áudios, fotos, vídeos. Ele pegou o aparelho. Começou a revisar. Eram cenas comuns do cotidiano, mas editadas, cortadas de forma a parecer suspeitas. Rodrigo conversando com Helena no colo enquanto mexia no celular, cortado de forma a parecer que ele estava negligenciando a filha. Rodrigo discutindo ao telefone, cortado de forma a parecer que estava brigando com alguém da casa.
áudios de conversas cortadas. No meio, tirando contexto, criando narrativas falsas. Era uma armadilha perfeita. E se aquilo vazasse, mesmo sendo falso, seria devastador. Jéssica, eu preciso desse celular. Rodrigo disse, a voz calma, mas autoritária. Preciso dessas provas para me defender. E você precisa me ajudar. Porque se Camila está usando você, ela vai te descartar assim que não precisar mais. Você vai ser a culpada de tudo enquanto ela sai ilesa. Jéssica olhou para ele, os olhos ainda molhados, e Rodrigo viu a indecisão ali. Ela tinha medo. Medo de Camila, medo das consequências, medo de perder tudo. Mas também tinha culpa. Culpa por ter abandonado Helena, culpa por ter se deixado manipular, culpa por estar ali naquele banco com o futuro incerto. Se eu te ajudar, ela perguntou, a voz fraca, o senhor vai me perdoar? Vai me dar outra chance? Rodrigo pensou. Parte dele queria dizer não, queria fazer Jéssica pagar pelo que fez, mas a parte estratégica sabia que precisava dela. Precisava de alguém por dentro, alguém que pudesse confirmar suspeitas, fornecer informações, ajudar a desmantelar o que quer que Camila estivesse planejando. Vou te dar uma chance, ele disse, mas você vai ter que provar que merece. Vai ter que me ajudar a descobrir o que Camila está planejando. E vai ter que testemunhar se for necessário. Jéssica assentiu, entregando o celular para ele. Eu ajudo, eu prometo. Rodrigo pegou o aparelho, guardou no bolso e levantou. Volte para casa. Não conte para ninguém que conversamos. E se Camila entrar em contato, você me avisa imediatamente. Ele caminhou de volta para o carro, o celular de Jéssica pesando no bolso como uma bomba prestes a explodir. Entrou no carro, ligou o motor, mas não saiu do lugar. Ficou ali, as mãos no volante, a mente trabalhando. Camila. Como tinha sido tão cego? Como não tinha visto os sinais? E o que mais ela estava escondendo? Porque se ela tinha manipulado Jéssica, se tinha criado provas falsas, se tinha acesso à vida dele de forma tão íntima, então podia ter feito muito mais. Podia ter mexido em contratos, em documentos, em informações confidenciais. Podia ter vendido segredos, sabotado negócios, conspirado com concorrentes. Rodrigo pegou o próprio celular e ligou para o advogado da empresa, Dr. Hélio Braga, um senhor de 60 anos experiente e desconfiado por natureza. Explicou a situação em linhas gerais, sem entrar em detalhes, e pediu uma investigação completa sobre Camila Andrade. Histórico profissional, financeiro, criminal, tudo. Dr. Hélio ouviu tudo em silêncio e prometeu resultados em 48 horas. Quando Rodrigo finalmente voltou para casa, já era noite. Marta estava na cozinha preparando o jantar e Helena brincava na sala, sorrindo ao ver o pai. Rodrigo pegou a filha no colo, abraçou com força e, pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com esperança. Ele ia descobrir a verdade, ia proteger a filha, ia fazer justiça. Não importava o que custasse. As 48 horas que Dr. Hélio Braga havia prometido pareceram durar uma eternidade. Rodrigo tentou manter a rotina normal, ir ao escritório, resolver pendências, atender ligações, mas a cabeça dele estava em outro lugar. Estava no celular de Jéssica, que ele tinha escondido num cofre em casa. Estava nas gravações das câmeras, que ele revisava toda noite depois que Helena dormia. Estava em Camila, que continuava trabalhando ao lado dele como se nada tivesse acontecido, com aquele sorriso profissional e aquela eficiência irritante. Na segunda-feira de manhã, 2 dias depois do Natal, Camila entrou na sala de Rodrigo com uma pasta de documentos e um café perfeitamente preparado, como sempre fazia. Ela usava um tailleur cinza claro, cabelo preso num coque impecável, maquiagem discreta, perfume de jasmim. A imagem da competência, da lealdade, da pessoa em quem se podia confiar de olhos fechados. Rodrigo aceitou o café, agradeceu e observou enquanto ela explicava os compromissos do dia, as reuniões marcadas, as ligações que precisavam ser retornadas. Ele assentiu, fez perguntas pertinentes, manteve a máscara, mas por dentro
Estudava cada gesto dela, cada palavra, cada pausa. Procurava sinais de nervosismo, de culpa, de qualquer coisa que confirmasse o que Jéssica havia dito. E não encontrou nada. Camila estava calma, controlada, perfeita. Ou era inocente, ou era uma atriz excepcional. Rodrigo apostava na segunda opção. Quando ela saiu da sala, ele pegou o celular e mandou uma mensagem para Leandro, o segurança. Alguma novidade sobre o namorado da Jéssica? A resposta veio rápida. Sim, nome dele é Bruno Henrique da Silva, 23 anos. Trabalha como entregador de aplicativo. Tem antecedentes por briga em via pública e porte de substância ilícita, mas nada grave. Mora em Guaianazes com a mãe. Estou observando, mas até agora nada de anormal. Rodrigo agradeceu e guardou o celular. Bruno parecia ser apenas um jovem, com um histórico problemático, talvez pressionando Jéssica, mas provavelmente não envolvido diretamente na conspiração. A menos que ele também estivesse sendo usado. A menos que Camila tivesse chegado até ele, oferecido dinheiro, promessas, alguma coisa que o fizesse cooperar. Rodrigo anotou mentalmente. Precisava investigar também a relação entre Camila e Bruno, se existia alguma. O telefone da mesa tocou. Era a secretária, avisando que Dr. Hélio Braga estava na recepção. Rodrigo pediu que o fizesse subir imediatamente. Enquanto esperava, organizou alguns papéis na mesa, mais para acalmar os nervos do que por necessidade. O advogado entrou minutos depois, uma pasta grossa, debaixo do braço, a expressão séria e um pouco cansada. Rodrigo, ele cumprimentou apertando a mão do empresário com firmeza. Trouxe o que você pediu. E preciso dizer, não gostei nada do que encontrei. Eles sentaram e Dr. Hélio abriu a pasta sobre a mesa. Dentro havia documentos, impressões de telas, relatórios. Camila Andrade tinha um histórico profissional impecável, era verdade, mas havia buracos, inconsistências. Ela havia trabalhado para 3 empresas antes de chegar à construtora de Rodrigo, e nas 3 tinha saído em circunstâncias nebulosas. Nenhuma delas havia processado, nenhuma havia dado declarações públicas, mas Dr. Hélio tinha conversado extraoficialmente com ex-colegas dela, e as histórias eram parecidas. Camila era eficiente, indispensável, mas também manipuladora, oportunista, sempre de olho na próxima oportunidade. Numa das empresas, tinha sido acusada informalmente de vazar informações confidenciais para concorrentes. Em outra, de criar intrigas entre funcionários para eliminar rivais. Mas o mais preocupante, Dr. Hélio continuou, apontando para um documento específico. É isso aqui. Nos últimos 6 meses, Camila fez depósitos frequentes numa conta bancária que não é a dela. É uma conta conjunta, compartilhada com um tal de Marcelo Figueiredo. Rodrigo franziu a testa. Quem é Marcelo Figueiredo? Um dos seus principais concorrentes, Dr. Hélio respondeu com um olhar que dizia tudo. Dono da Figueiredo Construções, aquele mesmo que tem tentado ganhar licitações que sempre foram suas, que oferece preços mais baixos, que de alguma forma sempre parece saber exatamente quanto você vai cobrar antes de você anunciar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Camila estava repassando informações para um concorrente. Estava sabotando a empresa dele por dentro, alimentando o inimigo com dados privilegiados. E provavelmente sendo paga muito bem por isso. E tudo isso enquanto sorria para ele, organizava a agenda dele, fingia lealdade. Quanto ela recebeu? Rodrigo perguntou, a voz controlada, mas tensa. Difícil precisar, mas pelos depósitos que consegui rastrear, deve estar na casa dos R$300 mil nos últimos 6 meses. E isso é só o que deixou rastro. Pode ser muito mais. Rodrigo se recostou na cadeira, respirou fundo. R$300 mil. Mais do que ela ganhava num ano trabalhando para ele. E provavelmente era só a ponta do iceberg. Se ela estava repassando informações estratégicas, contratos, margens de lucro, Marcelo Figueiredo estava economizando milhões. E Rodrigo estava perdendo negócios sem entender o motivo, achando que era azar, timing, ruim mercado difícil, quando na verdade era traição.
E tem mais, Dr. Hélio continuou virando uma página. Marcelo Figueiredo é casado com uma mulher chamada Laura Andrade, irmã de Camila. Rodrigo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Irmã. Camila estava passando informações para o cunhado, para a própria família. Não era apenas questão de dinheiro, era pessoal, era íntimo, era uma conspiração familiar para derrubar ele, para tomar o que era dele, para destruir o que ele tinha construído com tanto esforço. Por que ela fez isso? Rodrigo murmurou, mais para si mesmo do que para o advogado. Por que aceitou trabalhar para mim se o plano era me destruir? Por que era mais fácil destruir por dentro do que por fora? Dr. Hélio respondeu, fechando a pasta. Camila entrou na sua empresa com um objetivo claro, ganhar sua confiança, ter acesso a tudo, e depois usar isso contra você. E funcionou. Ela foi paciente, foi competente, foi indispensável, até você não conseguir mais imaginar a empresa sem ela. E aí, quando você estava completamente dependente, ela começou a agir. Rodrigo balançou a cabeça incrédulo. Tinha sido tão óbvio, e ele não tinha visto. Tinha deixado uma víbora entrar na própria casa, alimentar dela, ganhar confiança, e quando menos esperava, ela atacou. Não com veneno, mas com traição. O que eu faço agora? Ele perguntou, olhando para o advogado. Demite ela, hoje, imediatamente, e processa por quebra de contrato, vazamento de informações confidenciais, tudo o que puder. Vai ser uma batalha legal longa, mas você tem provas suficientes para ganhar. Rodrigo concordou, mas sabia que demitir Camila agora seria apenas metade do problema. Ela ainda tinha as gravações de Jéssica, ainda tinha possíveis armadilhas plantadas, ainda podia causar estragos enormes se sentisse que estava encurralada. Ele precisava ser estratégico, preciso cirúrgico. Precisava desarmar a bomba antes de cortá-la. Espera, ele disse levantando a mão. Não vamos agir ainda. Quero que ela continue achando que está segura. Enquanto isso, vou reunir mais provas. Vou me proteger juridicamente e vou garantir que quando eu agir, ela não tenha como revidar. Dr. Hélio hesitou, mas assentiu. Cuidado, Rodrigo. Gente como Camila não brinca em serviço. Se ela descobrir que você sabe, pode fazer algo drástico. Eu sei, Rodrigo respondeu. Por isso preciso ser mais esperto do que ela. O advogado foi embora, e Rodrigo ficou sozinho na sala, olhando pela janela que dava para a Avenida Paulista. Lá embaixo a cidade fervia, indiferente aos dramas pessoais de cada um. Carros, buzinas, gente correndo, vida acontecendo. E ali, no 23º andar, um homem tentando entender como tinha sido tão cego. Ele pegou o celular de Jéssica, que tinha trazido escondido na pasta, e começou a revisar os áudios novamente. Dessa vez, com mais atenção, procurando por detalhes que tinha perdido na primeira vez. E encontrou. Num dos áudios, datado de 3 semanas atrás, Camila conversava com Jéssica na cozinha da mansão. A qualidade não era boa, tinha ruído de fundo, mas dava para ouvir claramente o que Camila dizia. Jéssica, você precisa entender que ele não se importa com você. Ele só se importa com a filha dele, com o império dele, com a imagem dele. Você é só mais uma peça descartável. E quando ele cansar, ele vai te substituir sem pensar 2 vezes. Mas você tem poder. Você sabe coisas. Você vê coisas. E isso pode ser usado a seu favor. Mas eu não quero prejudicar ninguém. A voz de Jéssica respondia nervosa. Eu só quero ser tratada com respeito. E você vai ser, Camila garantia com aquela voz suave e convincente. Mas só se você tiver algo que te proteja. Por isso estou te ajudando. Grava tudo, Jéssica. Tira fotos, guarda provas, porque se um dia ele quiser te demitir, te acusar de algo, te prejudicar, você vai ter como se defender. Rodrigo pausou o áudio. Camila não estava apenas manipulando Jéssica. Estava armando uma rede de segurança, criando provas falsas, construindo narrativas que podiam ser usadas de múltiplas formas. Não era só sobre destruir Rodrigo. Era sobre ter controle, ter poder, ter munição para qualquer eventualidade. E isso era aterrorizante, porque significava que ela pensava em tudo, previa. Cenários tinha planos dentro de planos.
O telefone tocou novamente. Era Leandro. Rodrigo atendeu. Senhor Rodrigo, tem novidade, e é importante. Fala. Estive observando o Bruno, o namorado da Jéssica, e notei que ele se encontrou hoje de manhã com uma mulher. Descrição bate com a da senhora Camila. Eles conversaram num café em Itaquera, ficaram lá por meia hora, e depois ela entregou um envelope para ele. Consegui tirar fotos, estou enviando agora. Rodrigo abriu as imagens que chegaram no celular. Era Camila, sem dúvida, sentada numa mesa de canto, conversando com Bruno, que olhava ao redor nervosamente. E, no final, o envelope passando de mão em mão. Mais dinheiro, mais manipulação. Camila estava pagando Bruno para pressionar Jéssica, para criar o ambiente de estresse que levou ao colapso dela no Natal. Era tudo planejado, meticulosamente executado. Leandro, você é um gênio, Rodrigo disse, a voz carregada de gratidão. Continue observando, e se ela se encontrar com mais alguém, eu quero saber. Ele desligou e ficou olhando para as fotos. Camila não era apenas uma traidora, era uma estrategista, uma manipuladora de nível profissional. Ela tinha identificado o ponto fraco de Rodrigo, que era a ausência dele em casa, a dependência de terceiros para cuidar de Helena, e tinha atacado ali. Tinha usado Jéssica como arma, criado o caos, e agora estava provavelmente planejando o próximo passo. Que poderia ser chantagem, exposição pública, sei lá o quê. Mas Rodrigo não ia deixar. Ele ligou para Jéssica. Ela atendeu no terceiro toque, a voz baixa e assustada. Jéssica, é Rodrigo. Preciso que você faça algo para mim. O que é? Camila vai entrar em contato com você em breve. Tenho certeza. E quando ela fizer, você vai agir normalmente. Vai fingir que está do lado dela e vai gravar tudo. Tudo o que ela disser, tudo o que ela pedir, tudo. Você consegue fazer isso? Houve uma pausa longa. Depois Jéssica respondeu, com uma determinação que Rodrigo não esperava. Consigo. Ela me usou, não foi? Ela só queria ferrar o senhor, e eu fui idiota de acreditar nela. Não foi idiota, Jéssica, foi manipulada. Mas agora você pode ajudar a consertar isso, pode ajudar a proteger Helena e a se proteger também. Vou fazer. Pode confiar. Rodrigo desligou, sentindo pela primeira vez em dias que tinha uma chance real de vencer aquela guerra. Ele tinha provas, tinha aliados, tinha um plano. Agora, era só questão de tempo, paciência e estratégia. Exatamente o que ele fazia de melhor. Naquela noite em casa, depois que Helena dormiu, Rodrigo sentou com Marta na sala e contou tudo. A governanta ouviu em silêncio, o rosto passando de surpresa para indignação para tristeza. Quando ele terminou, ela balançou a cabeça incrédula. Senhor Rodrigo, eu nunca imaginei que a senhora Camila fosse capaz disso. Ela sempre pareceu tão correta. Pois é, Rodrigo murmurou, olhando para o copo de uísque que tinha servido, mas não tinha bebido. Às vezes as pessoas mais perigosas são as que parecem mais confiáveis. Marta se levantou, foi até ele e colocou a mão no ombro dele num gesto maternal. O senhor vai superar isso, vai proteger a Helena e vai fazer justiça. Eu acredito no senhor. Rodrigo olhou para ela, aquela mulher simples e honesta que tinha mais integridade no dedo mindinho do que Camila tinha no corpo inteiro, e sorriu. Obrigado, Marta, por tudo. Por estar aqui, por cuidar da minha filha, por ser real. Sempre, senhor Rodrigo, sempre. Nos dias seguintes, as peças continuaram se encaixando. Jéssica ligou avisando que Camila tinha entrado em contato, marcando um encontro para discutir os próximos passos. Rodrigo instruiu ela a ir, a gravar tudo, a fazer exatamente o que Camila pedisse, mas sempre mantendo ele informado. Leandro continuou seguindo Bruno e descobriu que o rapaz estava recebendo R$1.000 por semana de Camila, sempre em dinheiro vivo, em envelopes pardos. Dr. Hélio conseguiu documentos que provavam que Marcelo Figueiredo tinha ganho 5 licitações nos últimos 6 meses, usando informações que só Rodrigo deveria ter. E o mais importante, encontraram escondido nos arquivos do notebook de Camila no escritório um documento que era praticamente um manual de como destruir Rodrigo Almeida Vasconcelos. Passo a passo,
detalhado, meticuloso, desde ganhar a confiança dele, passando por sabotar negócios, até criar escândalos pessoais envolvendo negligência com a filha. Rodrigo leu aquele documento com uma mistura de horror e admiração. Camila tinha planejado tudo, cada detalhe, cada movimento. E se ele não tivesse voltado para casa naquele dia, se não tivesse descoberto Helena sozinha, se não tivesse desconfiado, talvez o plano dela tivesse funcionado perfeitamente. Ele teria perdido a guarda da filha, teria perdido contratos, teria perdido a reputação. E Camila e Marcelo teriam ficado com tudo. Mas ele tinha descoberto, e agora ia agir. Na sexta-feira daquela semana, uma semana depois do Natal, Rodrigo convocou uma reunião extraordinária na empresa. Estavam presentes os sócios, os diretores, o departamento jurídico e Camila. Ela entrou na sala de reuniões com o sorriso confiante de sempre, achando que era só mais uma reunião de rotina. Sentou na cadeira habitual, ao lado de Rodrigo, abriu o notebook, preparou a caneta, pronta para anotar, para resolver, para fazer o que sempre fez. Rodrigo começou a reunião agradecendo a presença de todos e dizendo que tinha assuntos importantes a tratar. Depois olhou diretamente para Camila e disse, com uma voz calma, mas carregada de autoridade: Camila, tenho algumas perguntas para você e sugiro que responda com sinceridade. O sorriso dela vacilou. Claro, senhor Rodrigo, pode perguntar. Você conhece Marcelo Figueiredo? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Camila empalideceu, os olhos arregalaram ligeiramente e pela primeira vez desde que Rodrigo a conhecia, ela pareceu perdida. Ele é casado com minha irmã. Então você conhece, e você tem uma conta bancária conjunta com ele? Camila não respondeu. Olhou ao redor, viu os rostos sérios dos colegas do departamento jurídico e entendeu. Ela tinha sido descoberta. Senhor Rodrigo, eu posso explicar, ela começou, a voz trêmula. Não precisa, ele interrompeu levantando a mão. Já sei de tudo. Sei que você passou informações confidenciais para ele. Sei que manipulou funcionários. Sei que criou provas falsas contra mim. Sei de tudo, Camila. Ela ficou em pé, derrubando a cadeira, o rosto vermelho de raiva e desespero. Você não pode provar nada. Posso sim, Rodrigo respondeu, colocando uma pasta sobre a mesa. Tenho extratos bancários, gravações, documentos, testemunhas. Tenho tudo. E você está demitida por justa causa. Além disso, vai responder criminalmente por sabotagem empresarial, vazamento de informações confidenciais e tentativa de extorsão. Camila olhou para a pasta, para Rodrigo, para os presentes, e entendeu que tinha perdido. Tinha subestimado o adversário. Tinha confiado demais no próprio plano. Tinha esquecido que Rodrigo não tinha construído um império sendo ingênuo. Ela pegou a bolsa, olhou para ele com um ódio puro nos olhos e disse, com um veneno na voz, você vai se arrepender disso. Não, Rodrigo respondeu calmamente. Quem vai se arrepender é você. Camila saiu batendo a porta, e Rodrigo, pela primeira vez em semanas, respirou aliviado. A víbora tinha sido exposta. A ameaça tinha sido neutralizada. Agora era só questão de consertar os danos, recuperar a confiança e seguir em frente. Com a filha dele segura, com a empresa dele protegida e com a certeza de que, no fim, a verdade sempre vence. Sempre. Os meses que se seguiram à demissão de Camila foram como acordar de um pesadelo longo e sufocante. Rodrigo tinha conseguido neutralizar a ameaça, proteger a empresa e garantir que Camila e Marcelo Figueiredo respondessem judicialmente pelos crimes cometidos. Os processos estavam em andamento, as provas eram sólidas e Dr. Hélio Braga estava confiante de que a justiça seria feita. Mas Rodrigo sabia que vitórias jurídicas, por mais importantes que fossem, não curavam feridas emocionais, não devolviam a confiança perdida, não reparavam o tempo que ele tinha desperdiçado sendo o homem errado. E foi aí que a verdadeira transformação começou. Numa manhã de fevereiro, quente e ensolarada, como só São Paulo sabe ser no verão, Rodrigo acordou diferente.
Helena tinha dormido mal, teve pesadelos, e por volta das 4 da manhã foi até o quarto dele chorando, pedindo colo. Rodrigo a pegou, levou para a própria cama e ficou ali, abraçado com a filha, sentindo o coraçãozinho dela bater contra o peito dele, ouvindo a respiração dela se acalmar aos poucos. E foi naquele momento, com a luz da madrugada começando a clarear a janela, que ele entendeu algo fundamental. Ele tinha quase perdido aquilo. Tinha quase perdido a filha, não para a morte, mas para a própria ausência dele, para a negligência disfarçada de responsabilidade, para o trabalho disfarçado de amor, para a ideia errada de que prover era o suficiente. Quando o sol nasceu completamente, Helena ainda estava dormindo nos braços dele, e Rodrigo tomou uma decisão. Pegou o celular, enviou uma mensagem para o escritório avisando que não iria trabalhar aquele dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte, na verdade. Ia tirar férias. Férias de verdade, não aquelas em que o celular toca a cada 5 minutos e o notebook está sempre ligado. Férias em que ele seria apenas pai, apenas presente, apenas humano. A reação no escritório foi de surpresa. Rodrigo Almeida Vasconcelos tirando férias, o homem que vivia casado com o trabalho, mas ele não deu explicações. Simplesmente delegou responsabilidades, confiou nos diretores competentes que tinha contratado ao longo dos anos e desligou o celular corporativo. Guardou numa gaveta e trancou com chave, como um símbolo. O velho Rodrigo ficava ali, trancado. O novo estava começando. Os primeiros dias foram estranhos. Ele não sabia exatamente o que fazer com tanto tempo livre. Acordava cedo por hábito, olhava para o relógio e se lembrava que não tinha reunião, não tinha ligação, não tinha nada além de estar presente. Tomava café da manhã devagar, com Helena no colo. Brincava com ela no jardim, levava ela para ver os patos no parque. Coisas simples, banais, que antes pareciam perda de tempo e agora pareciam o sentido de tudo. Marta observava aquela transformação com um sorriso discreto e satisfeito. Ela não disse nada, mas Rodrigo sabia que ela aprovava. Sabia que era isso que ela sempre quis ver, um pai de verdade, não um provedor ausente. E aos poucos, Helena também começou a mudar. Ficou menos chorona, mais sorridente, mais segura. Começou a chamar papai com mais frequência, a procurar por ele quando acordava, a correr para abraçá-lo quando ele entrava em casa, e cada abraço daqueles era como um tijolo reconstruindo algo que tinha sido quebrado. Mas Rodrigo sabia que ainda havia uma peça faltando na história, uma peça que ele precisava consertar mesmo que doesse. Jéssica. Ele tinha prometido dar uma chance para ela, tinha prometido que se ela ajudasse, ele perdoaria. E ela tinha ajudado. Tinha gravado as conversas com Camila, tinha fornecido provas cruciais, tinha testemunhado tudo o que era necessário. Mas depois disso, Rodrigo não tinha mais entrado em contato. Tinha deixado ela à deriva, sem saber se estava perdoada, se tinha emprego, se tinha futuro. E isso não era justo. Numa tarde de terça-feira, Rodrigo ligou para Jéssica e pediu que ela viesse até a casa. Ela chegou meia hora depois, com o mesmo ar nervoso de sempre, as mãos tremendo ligeiramente, o olhar desviando. Eles sentaram no jardim, longe de ouvidos, curiosos, e Rodrigo foi direto ao ponto. Jéssica, eu te chamei aqui porque preciso te dizer algumas coisas. Primeiro, agradecer. Você me ajudou a descobrir a verdade, a proteger minha filha, e eu não teria conseguido sem você. Então, obrigado. Ela assentiu, mas não disse nada. Ainda estava com medo, esperando o outro sapato cair. Segundo, Rodrigo continuou, eu quero pedir desculpas. Eu te coloquei numa situação impossível. Te explorei sem perceber. Te tratei como se fosse uma máquina e não uma pessoa. Você tinha razão quando disse que eu só pensava na minha filha e nunca em você. E isso foi errado, muito errado. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Jéssica. Ela limpou com as costas da mão, tentando manter a compostura, mas era difícil. O senhor está me demitindo? Ela perguntou, a voz embargada. Não, Rodrigo respondeu, e viu o alívio nos olhos dela.
mas também não vou te obrigar a voltar a trabalhar aqui. Sei que deve ser difícil, depois de tudo que aconteceu, voltar para essa casa e fingir que está tudo normal. Então vou te dar uma opção. Se você quiser ficar, pode ficar. Mas com condições melhores, salário justo, horários respeitados, folgas garantidas, todos os direitos que você sempre mereceu. E se você quiser ir embora, também pode. Vou te dar 6 meses de salário como indenização, uma carta de recomendação excelente e toda a ajuda que você precisar para recomeçar. A escolha é sua. Jéssica ficou em silêncio por um longo momento, processando. Depois, olhou para Rodrigo com uma intensidade que ele não esperava. Por que o senhor está fazendo isso? Eu abandonei a Helena. Eu merecia ser mandada embora, processada, talvez até presa. Por que está sendo tão gentil? Rodrigo sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Porque eu aprendi algo nas últimas semanas. Aprendi que as pessoas não são apenas boas ou más, certas ou erradas. Elas são complicadas, cheias de camadas, de motivações, de dores. Você errou, é verdade, mas errou porque estava desesperada, porque foi manipulada, porque ninguém te deu suporte quando você precisava. E eu fui parte disso. Então sim, você merece uma segunda chance, assim como eu mereço. Jéssica limpou mais uma lágrima e respirou fundo. Eu quero ficar, mas não como babá. Eu não consigo mais cuidar de criança depois do que eu fiz. Acho que não confio mais em mim mesma para isso. Mas talvez eu possa ajudar de outra forma. Na cozinha, na limpeza, sei lá. Só quero fazer parte de algo que seja honesto, sabe? Sem jogos, sem mentiras. Rodrigo assentiu. Vou conversar com a Marta. Tenho certeza que ela vai ficar feliz em ter você na equipe. E Jéssica, obrigado. Por ter ficado do lado certo no final, sei que foi difícil. Ela se levantou, limpou as mãos sujas de terra do jardim e, pela primeira vez desde que Rodrigo a conhecia, sorriu. Um sorriso genuíno, aliviado, esperançoso. Obrigada, Sr. Rodrigo, de verdade. Nos meses seguintes, a vida começou a encontrar um novo ritmo. Jéssica voltou a trabalhar na casa, mas agora ajudando Marta com tarefas domésticas, e a relação entre elas se tornou quase de mãe e filha. Jéssica se inscreveu num curso técnico de enfermagem, sonhando em ter uma profissão que fizesse sentido para ela. Bruno, o namorado problemático, foi dispensado depois que Jéssica entendeu que ele só estava com ela por interesse. E a mãe dela, Dona Marlene, recebeu ajuda financeira de Rodrigo para os tratamentos de saúde, o que aliviou enormemente a pressão sobre Jéssica. Quanto a Camila e Marcelo, os processos seguiram. Camila tentou negociar, tentou subornar, tentou criar mais mentiras, mas as provas eram incontestáveis. Ela acabou sendo condenada a devolver os valores recebidos ilegalmente, além de pagar multas pesadas e ficar proibida de trabalhar em cargos de confiança por 10 anos. Marcelo perdeu diversos contratos após a investigação revelar que muitos deles tinham sido conquistados de forma fraudulenta e a construtora dele entrou em crise. Não foi uma vingança, foi justiça. E Rodrigo não sentiu prazer nisso, apenas alívio de que a verdade tinha prevalecido. Mas a maior transformação aconteceu dentro da própria casa de Rodrigo. Ele começou a chegar mais cedo do trabalho, a participar das rotinas de Helena, a ler histórias antes de dormir, a estar presente nos momentos importantes. Contratou uma nova assistente no escritório, mas dessa vez com muito mais cuidado, com verificações rigorosas e sempre mantendo uma distância profissional saudável. Aprendeu a delegar, a confiar na equipe, a entender que ele não precisava estar em tudo o tempo todo para que as coisas funcionassem. E Helena? Helena floresceu. Começou a falar mais, a aprender palavras novas todos os dias, a desenvolver a personalidade dela. Era esperta, curiosa, carinhosa, exatamente como a mãe dela tinha sido antes de partir, muito cedo, vítima de complicações no parto que nenhum dinheiro conseguiu impedir. Rodrigo tinha tentado preencher o vazio deixado pela esposa com trabalho, com sucesso, com conquistas materiais. Mas agora entendia que o único jeito de honrar a memória dela
Era ser o pai que a esposa teria querido que ele fosse. Presente, amoroso, real. Numa tarde de sábado, 6 meses depois daquele Natal fatídico, Rodrigo estava no parque com Helena. Ela corria atrás dos pombos, ria quando eles voavam. Voltava correndo para os braços do pai pedindo para ser jogada para cima. E enquanto ele a erguia no ar, ouvindo as risadas cristalinas dela, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Paz genuína, não a paz artificial comprada com conquistas e status, mas a paz de quem está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Leandro, que agora trabalhava como chefe de segurança da empresa em período integral. Senhor Rodrigo, acabei de saber que a Camila foi vista saindo de São Paulo de mudança. Parece que vai tentar recomeçar em outra cidade. Achei que o senhor gostaria de saber. Rodrigo leu a mensagem e guardou o celular, sem responder. Não tinha mais nada a dizer sobre Camila. Ela era passado, uma página virada, uma lição aprendida. O futuro estava ali, nos braços dele, rindo e pedindo mais, sempre mais. Naquela noite, depois que Helena adormeceu, Rodrigo sentou no escritório com um copo de vinho e uma caneta. Começou a escrever uma carta, não para enviar a ninguém, mas para si mesmo. Uma carta de reflexão, de promessas, de compromissos. Escreveu sobre o homem que tinha sido e o homem que queria ser. Sobre os erros que cometeu e as lições que aprendeu. Sobre a importância de estar presente, de confiar nas pessoas certas, de proteger o que realmente importa. E terminou a carta com uma frase simples, mas poderosa. O verdadeiro sucesso não se mede em conquistas, mas em conexões. Não enquanto você constrói, mas enquanto você cuida. E eu prometo para mim mesmo e para minha filha que nunca mais vou esquecer disso. Dobrou a carta, guardou numa gaveta e subiu para o quarto. Helena tinha se mexido no sono e estava com o bracinho para fora da coberta. Rodrigo entrou devagar, ajeitou a coberta sobre ela, beijou a testa pequena e quente e sussurrou: "Eu te amo, minha filha, e vou estar aqui, sempre." E pela primeira vez desde que se tornara pai, Rodrigo realmente acreditou naquelas palavras. Porque não eram apenas promessas vazias. Eram compromissos reais, construídos sobre a base de erros reconhecidos e transformações genuínas. Eram a prova de que nunca é tarde para mudar, para crescer, para se tornar a versão melhor de si mesmo. A história de Rodrigo e Helena poderia ter terminado em tragédia naquele Natal. Poderia ter sido mais uma estatística de negligência parental, de confiança traída, de inocência ameaçada. Mas terminou em redenção. Terminou em amor. Terminou com um pai que aprendeu a ser pai, uma funcionária que encontrou um novo caminho e uma criança que, mesmo sem entender tudo o que tinha acontecido, sentia no coração que agora estava segura, amada, protegida. E se alguém perguntasse a Rodrigo qual tinha sido a decisão mais importante da vida dele, ele não diria que foi abrir a empresa, ou ganhar aquele contrato milionário, ou construir aquele prédio icônico. Ele diria que foi o dia em que decidiu voltar para casa mais cedo, o dia em que ouviu o pressentimento no peito e atendeu, o dia em que encontrou a filha sozinha e entendeu, finalmente, o que realmente importava. Porque, no fim, não são os prédios que deixamos que definem quem fomos. São as vidas que tocamos, os corações que cuidamos, os momentos que escolhemos estar presentes. E Rodrigo tinha aprendido isso da forma mais dura possível, mas tinha aprendido. E ia passar o resto da vida garantindo que Helena nunca duvidasse do amor do pai. Nunca se sentisse sozinha, nunca ficasse em segundo plano. Marta, observando tudo daquela transformação dos bastidores, costumava dizer para as amigas no grupo da igreja: "Sabe aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas?" Foi o que aconteceu com o senhor Rodrigo. Ele quase perdeu tudo para aprender o que realmente tinha. E agora, ele cuida daquilo como se fosse um tesouro. Porque é. E ela estava certa. Porque Helena era um tesouro. Não pelas roupas caras, ou pela casa grande, ou pelos brinquedos importados, mas pela pureza do amor dela,
pela confiança nos olhos dela, pela forma como ela se jogava nos braços do pai sem medo de cair. Porque ela sabia, mesmo sendo tão pequena, que ali era lugar seguro, que o pai ia segurar, que o pai estava presente. Os anos passaram como sempre passam, trazendo novas estações, novos desafios, novas alegrias. Helena cresceu, foi para a escola, fez amigos, desenvolveu sonhos, e Rodrigo esteve lá para tudo. Para a primeira palavra difícil que ela aprendeu a escrever, para a primeira apresentação na escola, para o primeiro tombo de bicicleta, para as primeiras dúvidas sobre o mundo. Ele não era perfeito, ainda cometia erros, ainda tinha dias difíceis, mas estava presente. E isso fazia toda a diferença. E sempre que alguém perguntava a ele qual era o segredo do sucesso, ele sorria e respondia: estar presente. Só isso. Estar realmente presente para as pessoas que você ama. Porque no fim é isso que fica. Não o dinheiro, não os prêmios, não os títulos, mas as memórias, os abraços, os momentos em que você escolheu estar ali. Numa noite, muitos anos depois daquela história toda, Helena, já uma adolescente de 14 anos, perguntou ao pai enquanto jantavam juntos: pai, você se lembra daquele Natal quando eu era bebê? Aquele que você sempre fala que mudou sua vida? Rodrigo sorriu, pousou o garfo e olhou para a filha com todo o amor do mundo. Lembro como se fosse ontem, minha filha. O que aconteceu exatamente? Você nunca me contou os detalhes. Rodrigo pensou por um momento, decidindo quanto revelar. Depois começou a contar com cuidado, sem os detalhes mais sombrios, mas com a verdade essencial, que ele quase a perdeu porque estava ausente, que aprendeu que presença é o maior presente que podemos dar, e que desde aquele dia fez uma promessa de nunca mais deixá-la sozinha. Helena ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela levantou, foi até o pai e o abraçou forte. Obrigada por ter voltado, pai. Obrigada por estar sempre aqui. E Rodrigo, com os olhos marejados, abraçou a filha de volta e sussurrou: não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. Porque era verdade. E sempre seria. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Helena tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de redenção, transformação e amor verdadeiro, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. O que você faria se estivesse no lugar de Rodrigo? Como você lida com o equilíbrio entre trabalho e família? Queremos saber sua opinião. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas e nos inspiram a ser versões melhores de nós mesmos. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e fazer você pensar sobre o que realmente importa na vida. Até lá, cuide de quem você ama, esteja presente e lembre-se, o maior sucesso que podemos alcançar é o amor verdadeiro e a presença real na vida de quem importa. Um grande abraço e até breve.